Mas é isso. É a vida, assim, as coisas no Brasil funcionam de um jeito um pouco diferenciado, né? Vamos falar assim. Mas vamos falar. Enquanto o STF está brigando com regulamentação das redes sociais, né? Dizendo sobre perigos das fake news, perigos de outra coisa, tem outros perigos acontecendo nas ruas, que eles sabem disso, mas assim, segurança para eles, para o resto da população, tamo nem aí, né? Olha esse vídeo do Kim Kataguiri que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse vídeo do Kim Kataguiri fala sobre a decisão, né, do STF de atropelar o governo Lula. Ou seja, tinha que passar pelo governo Lula, pedir, o governo Lula enrolou, deu ali, né, uma enrolada no STF. Então eles falaram, tamo nem aí, passamos por cima. Dá uma olhada só no vídeo. Tem um dos primeiros atritos entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, ministro Barroso, pediu para que Lula publicasse uma medida provisória para garantir um reforço na segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lula se recusou a assinar essa medida provisória e ainda colocou o ministro Lewandowski da Justiça para passar a má notícia para os seus ex-colegas do Supremo Tribunal Federal. E veja só, adivinhe, né, o que o Supremo fez para responder? Atropelou o governo federal. Mesmo o governo petista, mesmo o governo Lula, historicamente alinhado aos interesses do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, Lula deve o seu mandato ao Supremo, mesmo o Supremo com essa relação com o governo Lula, eles decidiram atropelar uma prerrogativa do Executivo e criaram segurança vitalícia para os ministros do Supremo Tribunal Federal, sem que isso tivesse sido enviado por uma medida provisória ou com aprovação de um projeto no Congresso Nacional. Fizeram isso por decisão judicial, né? Então não bastasse a gente já pagar todos os privilégios de ministros do Supremo, que muitas vezes até levam segurança com custo de dezenas de milhares de reais para assistir jogo de futebol na Europa, agora a gente ainda vai ser obrigado a bancar, a financiar a segurança de ex-ministros. Não bastasse o privilégio de quem exerce o cargo hoje, não bastasse a fortuna que os ministros do Supremo ganham depois indo para a advocacia, né, aproveitando o livre acesso à Suprema Corte depois que se aposentam, ainda vão ter direito à segurança vitalícia. Vocês viram o caso da segurança vitalícia? Funciona mais ou menos o seguinte: o ministro, depois que ele terminar, né, o seu mandato, aposentar, ele ainda vai ter direito a ter essa segurança, ou seja, vai ali a gente bancar ainda mais o STF. Para quem não sabe, a Suprema Corte Brasileira, hoje, ela gasta quase igual à monarquia, gente, se não gastar mais do que a monarquia. Então, assim, a gente gasta já muito, vai aumentar ainda mais o custo. E outra coisa, né, a gente viu que o STF, que o judiciário, libertou várias pessoas, né, que assim, a gente considera até às vezes questionável se deveria ser libertado ou não, enquanto outros são presos por fazer coisas que a gente deveria considerar que seriam manifestações, né, gente? Mas assim, se tá bom o país, se tá seguro, né, como o pessoal diz, para que você precisa de segurança vitalícia? Me diga, para quê? Se tá bom, não precisa, né? Se eles fazem o controle da justiça, prendem bandidos, prendem pessoas que fazem mal à sociedade, para que aumentar a segurança? Me diz, querido, por que vocês querem aumentar? Mas é isso, o brasileiro sendo feito de otário mais uma vez. Toda hora a gente pega assim uma maquiagem, passa na cara, né? E declara que a gente é otário, literalmente, em continuar bancando um sistema desse. Já que a gente falou de maquiagem, vamos falar de outro caso de maquiagem que tem a ver com a Erika Hilton, que estava bombando nas redes sociais nos últimos dias. Para quem não sabe, a deputada do PSOL, a Erika Hilton, né, estava bancando os seus assessores com um salário de 9 mil para cima, tá? Só que o que acontece? A Erika Hilton, ao mesmo tempo que tinha esse seu assessores, esses assessores maquiavam a deputada, tá, gente? Ou seja, os assessores eram assessores e nos tempos livres, né? Igual aquele filme das branquelas, né? Nas quarta-feiras nós usamos rosas. Nos tempos livres, eles estavam maquiando a Erika Hilton e ela disse que pagava por fora, né? Aí uma coisa assim, querida, se você paga por fora, então prove pra gente. Deu o maior rolê na internet, porque além disso, criticaram muito a Michelle na época com
o maquiador dela, falando que ela estaria pagando com verba do governo. Só que agora, no caso da Erika Hilton, a mídia militante ficou assim, ó, caladinha, fechou o bico, não quer falar absolutamente nada, né? Porém, veio um outro caso polêmico pro lado da Erika Hilton, né? A Erika Hilton, ela foi reembolsada no valor de 24,7 mil por cirurgia no nariz, tá, gente? Cirurgia no nariz. Eu posso falar tanto sobre esse assunto, só que assim, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem medo de falar a verdade, né? O que acontece que é mais uma polêmica para Erika Hilton, né? Foi feito esse reembolso, gastos com o governo, com dinheiro público do brasileiro para fazer coisas que assim, né? Querida, você já ganha um salário de 42 mil, se eu não me engano. Você pode gastar muito bem do seu salário para pagar seus maquiadores. Você pode praticamente, né, usar esse salário. Não precisava a gente ter tantos gastos que a gente tem, igual a gente está tendo com até os próprios deputados. A gente tem auxílio paletó dentro da Câmara, onde chega a 4 mil reais. Ou seja, a gente gasta demais para bancar o governo, para o governo não trazer absolutamente nada de retorno pra gente. Isso é uma coisa que deixa a gente totalmente revoltado, ou seja, desanima o brasileiro de ter que pagar tanto imposto para no final das contas ser feito literalmente de quê? Ser feito de otário. Mas já que a gente citou imposto, vamos falar da maior derrota do governo Lula, que foi o IOF, tá? O IOF é um dos impostos que a gente paga na hora de realizar câmbios, tá? Ou seja, a gente vai pegar, passar nosso dinheiro para outro país, a gente vai fazer compras internacionais, esse belíssimo desse imposto que o governo brasileiro resolveu inventar, né, para arrancar mais dinheiro do brasileiro, ele tá ali presente também. Ele tá sempre ali, escondidinho, tranquilinho, e é um imposto que a gente paga de 0,38 a 1% quando a gente fala de PJ e pessoa física, tá? O valor é diferente. Mas o que acontece? O governo queria subir esse IOF, ou seja, queria arrecadar mais dinheiro, tá? Aumentando tributos, ou seja, o pessoal já não tem competência para parar de gastar, quer arrancar mais dinheiro do bolso do brasileiro. E olha só a fala da galera do PT. Olha a fala, quando eles sofreram, né, a grande derrota, porque a Câmara dos Deputados não aprovou. O Hugo Mota barrou na hora, assim, o IOF. E o pessoal do PT tá indignado, tá revoltado. Olha, cara. Entendido. Porque, veja, a gente apoiou o Hugo Mota, um dos carros-chefes da campanha do Hugo Mota era submeter tudo ao colégio de líderes. Só ia ao plenário depois de apreciado lá. A gente soube ontem, quase meia-noite, por um Twitter. E uma mudança de posição. Eu, sinceramente, a gente já tinha visto aquela reunião no domingo passado com o Fernando Haddad, a ministra Gleisi e as lideranças partidárias, falando sobre o acordo, o decreto do IOF, uma outra medida provisória. A reunião acabou, todo mundo aplaudindo. Disseram que era uma reunião histórica. No outro dia, também, houve uma mudança de posição. O que é que eu atribuo a isso? Olha, houve uma movimentação de setores econômicos expressivos. O pessoal das BETs não gostou da posição do governo na medida provisória. Estava aumentando a taxação das BETs. Tem reclamação dos bancos, porque entrou juros sobre capital próprio. Reclamação das fintechs. Derrubar o decreto do IOF significa dizer que o governo vai cortar mais 12 bi, contingenciar em programas sociais, na saúde e na educação. Eu, sinceramente, fico indignada com essa última fala dele. O governo vai cortar 18 bi da educação, da saúde, da seguridade social. Meu anjo, não precisa cortar da saúde, da educação, da seguridade social, não, tá? Você pode cortar de uma coisa que a gente chama de gastos públicos, mas não quer deixar de usar o aviãozinho da FAB, né? Tem que levar a primeira Janja pro seu passeio diário, né? Ela precisa viajar. O governo tem que bancar muita gente, né? Aí, quem se lasca com essa história toda é a gente brasileiro, que vai ter um serviço horroroso na saúde, tá faltando médico, tá faltando cama na saúde, tá faltando tudo na saúde, na educação, onde a gente chega na escola, é aquela merenda rala que o povo serve para as crianças, né? É aquele caderno, aqueles cadernos todo mole. Gente, o governo tem condição de comprar coisa melhor, né?
Tem, mas não. Mas tem que cortar das áreas que são necessárias para o povo. Mas ganhar, né, em cortar pro pessoal da base do governo não pode não, né? Aí incomoda e revolta todo mundo. Aí fica revoltado, porque o que eles pensaram? Hugo Mota, a gente foi lá, apoiou você, meu querido. Agora você faz o seguinte também. Sabe o que você faz? Faz tudo que a gente manda, tá bom? Só que o Hugo Mota não fez isso. Ele foi contra o aumento do IOF e que palhaçada aumentar o IOF. É a mesma coisa de falar assim, queremos tirar todo o investimento do país, queremos assim que o investidor ele vaza fora, ó, ele pega o pé dele, porque tudo que você compra importado se paga IOF, ou seja, montadoras, empresas de automóveis, empresas que lidam, tá, com outras coisas, inclusive exportação, importação, agro, todo mundo paga IOF e vai parar no seu bolso, sabe por quê? Porque se a gente paga o IOF, o empresário ele paga o IOF mais alto, ele vai aumentar o produto dele para suprir essa perda que ele vai ter para o governo. E aí você paga um produto mais caro, ou seja, além de estagnar ainda mais a economia, eles ainda por cima vão repassar esse valor para o consumidor final, que é você. Ou seja, a gente se lasca. A gente se lasca muito, muito com essa situação e o governo ainda achava que era uma boa ideia. Mas acontece que tá todo mundo divulgando a posição matérias, hoje, né? do Ministério Falando da sobre, Fazenda. Esse aumento do IOF. E aí tem um vídeo aqui da Globo News também falando sobre esse assunto. Escutem aqui. A posição hoje do Ministério da Fazenda é recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada. Resumindo, tudo que dá merda pro governo Lula, eles querem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, tá? Não conseguiu com o Congresso, os queridos vão lá na porta do Supremo, bate lá na porta e fala, queridos, me ajudem. Do decreto do IOF. Qual é o argumento que será utilizado se essa for a decisão do presidente da República? Lembrando que esse é o posicionamento de uma área do governo, que é a equipe econômica. O argumento é que a legislação diz que o governo tem uma margem para alterar o IOF e que, portanto, não estaria descumprindo com o que já prevê a lei. Se não tem aumento para além dessa margem, logo o Congresso não poderia derrubá-la. Derrubar o decreto, melhor dizendo. Então, já há um elemento para recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A posição hoje... Ou seja, tem opção também de vai para o Supremo, volta para a Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados barra, né? Que eu acho que vai acontecer com o caso do IOF se eles tentarem novamente fazer uma coisa dessa, né? Mas mais uma medida, assim, extremamente horrorosa que o governo vem fazendo. Outra coisa que a gente tem que falar, né? O pedido de prisão. Vamos lá. Galera, vocês conhecem o Vladimir Putin. Eu acho que é o cara mais polêmico que a gente tem hoje na história. É o Vladimir Putin, que é amigaço do Lula ali, ó, companheiros. Mas assim, se nem os próprios companheiros confiam no governo Lula, quem dirá a gente confiar, né? Pra quem não viu, ou então quem tá acompanhando muito pouco, o Putin, ele tá sendo procurado, né, pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, ou seja, o querido foi lá, matou uma porrada de gente na guerra, tá? Fez vários crimes, atingiu lugares onde tinham civis e agora ele tá sendo incriminado por isso, procurado pelo Tribunal Penal Internacional. E o Brasil, para quem não sabe, tem um acordo com o Tribunal Penal Internacional. A gente tem a obrigação de que se o Putin botar o pezinho dele aqui, tá? Se algum outro ditador botar o pezinho dele aqui, o Brasil tem a obrigação de falar, toma, tribunal, estamos entregando essa pessoa porque ela está sendo procurada, ela é uma criminosa, vamos falar assim na língua clara, né? Mas o que acontece? O Putin tá com medo, o Putin tá cagando de medo do governo Lula, porque ele não tá confiando que o governo vai cumprir com o seu acordo, ou seja, ia ter uma cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. E o governo do Putin, ele já falou assim, ó, galera, eu não vou participar aí no Brasil, não, que eu não tô confiando demais aí no Brasil, sabe? Eu tô com medo, às vezes, pode ser que o exército queira me pegar, possa ser que vocês não cumprem com seus acordos, e eu me lasco com essa e acabe a guerra porque eu seja preso. Então o Putin, ele não vai vir, né? Ele
ainda deixou claro, né? As matérias colocam a falta de clareza do governo Lula, ou coisa que tá tendo muito, a falta de clareza nesse governo, né? Tanto para os seus aliados, como a gente viu, quanto até mesmo para quem não é aliado do governo Lula tá percebendo isso. E uma coisa é certa, Putin não vindo aqui mostra de certa forma de que o governo Lula não tá tão seguro assim quanto eles pensavam. Sabe por quê? Porque se Putin tivesse a certeza que o governo Lula tem aprovação, que o governo Lula tem controle de tudo, controle inclusive, apoio completo no exército brasileiro, ele pisava aqui tranquilamente. Mas ele não tem essa segurança, ou seja, significa que já nos bastidores deve ter saído alguma coisa falando sobre o governo Lula não tá tão legal. E aí o Putin não quer arriscar, né? Não quer colocar a mão no fogo para ver se queima. Então, não vai vir aqui na cúpula do BRICS, tá, gente? E assim, qualquer outra informação que for vindo aqui, eu vou colocando para vocês no canal, tá? A gente sempre faz os vídeos, 6 horas da tarde eu sempre publico os vídeos aqui. Lá no meu outro canal, que é o canal de geopolítica, a gente só fala sobre geopolítica, tá? Também tá o link na descrição, junto com o meu Instagram. Se vocês quiserem seguir o Instagram, segue a gente lá, porque lá a gente também fala sobre todos os assuntos. Lá é política, geopolítica, mas são vídeos mais rápidos para você se manter informado de uma maneira mais tranquila, tá? Então segue a gente lá, segue a gente no canal de geopolítica e segue a gente aqui, tá? E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha e um beijo. Até daqui a pouco.